Casa. Vem cá, irmão Emerson. Eu quero que Cléo me chame de irmão Leandro a partir de agora. A paz do Senhor logo cedo, né? Espírito Santo de Deus, aqui está o teu filho e creio que ele é a tubulação da tua graça e de uma forma poderosa tu irás usá-lo para a honra e glória do teu santo nome. Pai, que não seja aquilo que queremos, mas o que precisamos. Em o nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, versículo 8. Procure aí na sua palavra, se você trouxe. Se você não trouxe, você pode acompanhar, vai estar aqui atrás. Mas se você trouxe, acompanhe na sua Bíblia, na versão que tiver aí na sua Bíblia. Êxodo 17, 8. Quem achou diz amém. Amém. Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Ur subiram ao alto da colina. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso pegaram uma pedra e puseram-na debaixo dele para que se sentasse. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Então as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou ao fio da espada Amaleque e seu povo. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para memorial num livro e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar ao qual deu o nome de Jeová Nissi. Amém, igreja? Pode sentar. A gente está lendo sobre o povo de Israel, aquele povo que Moisés foi lá e libertou do Egito. A gente está aqui numa fase mais ou menos onde eles, não muito depois de passarem o Mar Vermelho, mas eles já fizeram um pouquinho de raiva para Deus. Eles já haviam reclamado ao Senhor por causa de comida, já haviam reclamado por causa de água, e agora eles estão nesse estágio aí, onde eles estavam num lugar chamado Refidim, e neste lugar, que deveria ser um local de descanso, eles começaram a enfrentar o que parece ser a primeira batalha deles como ex-escravos, porque até então eles eram um monte de escravos que estavam no Egito, provavelmente só sabia carregar peso, fazer coisas braçais, mas agora como ex-escravos livres, tiveram que se tornar, além de ex-escravos, guerreiros. E aí eles estão lá. A gente vê aqui, a gente vai ler. Eu quero que você, se você puder, deixe aberto aí na sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia de papel ou no celular, que a gente vai esmiuçando aqui versículo a versículo. No versículo 8 diz assim que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. A pergunta é: alguém aqui sabe o que significa Refidim? Não, né? Não se martirize por isso, eu também não sabia. Eu tive curiosidade de ver. Refidim significa descanso. É um local, é um lugar de descanso, é um lugar de apoio. E aí eles estavam, veja que contraditório, eles estavam no lugar onde deveria ser um local de descanso, e logo após isso eles foram atacados.
Logo após isso, eles tiveram que enfrentar uma grande batalha. Que é batalha, e quando a gente fala aqui de batalha, não é no sentido figurado, a batalha que a gente enfrenta para poder pagar os boletos, não. É batalha. Eles tiveram que desembanhar espada. Talvez muitos deles nem soubessem desembanhar uma espada, mas tiveram que lutar. E assim é na nossa vida, né? A gente às vezes pensa que está no lugar de descanso, de repente vem a luta, né? E a nossa vida é assim, são ciclos. Eu gostaria muito de dizer para você que o tempo de descanso chegou e ele vai permanecer para sempre. O descanso vem, mas depois vem outra luta. Pode ser a mesma, pode ser uma maior, mas você já vai estar treinado depois dessa. Amém? A palavra diz que o Senhor, o salmista pede para ele nos adestrar para as batalhas. E que a melhor forma de sermos adestrados para a batalha é batalhando. É igual andar de bicicleta, a gente aprende a andar andando. A gente aprende a orar orando. E assim vai, né? Então veja, assim é a nossa vida. Do mesmo jeito a gente pode ir no lugar de descanso, amado. Tem gente que pode dizer, oxe, esse lugar de descanso não chega nunca não, é? Mas chega, amado. Mas chega. Nenhuma luta ela é para sempre, mas também nenhuma bonança ela é para sempre. Eu não sei se você já teve essa impressão. Tá tudo bom demais. Meu Deus, está tudo tão bom. Tá, meu trabalho, na família, no ministério. Você já começa assim, vai chegar algo. Algo está chegando. E aí, mas é para isso. O tempo de descanso é para você renovar as forças, amado. É para você renovar as forças. Quando vier outra luta, a gente vence na autoridade do nome de Jesus, amém? E aí vamos lendo o outro versículo, versículo 9, que ele diz assim: então, com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, é em cima, e o bordão de Deus estará na minha mão. Eu estou lendo já outra passagem, tá? Que eu estou olhando aqui é de papel. Esse bordão é o que a gente acabou de ler, é a vara. Essa vara, ela está muito presente, né, na vida de Moisés. A gente vê que Moisés já foi escolhido com essa vara, e por meio dessa vara era a forma com que Deus manifestava sobrenatural. A gente vê com essa mesma vara ela é transformada numa serpente. Com essa mesma vara ele estende, o mar se abre. E com essa mesma vara ele tinha batido na pedra e saiu água. Essa vara, na verdade, ela simboliza, né? Ele tinha uma vara de quê? E o que é que Moisés estava sendo quando o Senhor chamou ele para ser libertador de Israel? Ele estava sendo um pastor. Significa o pastoreio do Senhor, o cuidado do Senhor sobre aquele povo. Mas a vara era o meio pelo qual Deus utilizava para fazer milagres. Mas hoje a gente tem vara na mão? Não. A vara que eu e você a gente tem na mão se chama a nossa fé. A fé, ela é um meio pelo qual nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. Já dizia lá em Hebreus o que? Sem fé é impossível. Aleluia, a igreja que sabe de Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que a gente for inventar de fazer, onde a gente espera um sobrenatural de Deus, a gente precisa estar ciente que nós vamos precisar usar o quê? A nossa fé. E no versículo 10, ele diz o seguinte: fez Josué como Moisés lhes dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao monte do outeiro, subiram para a colina. Nesse momento a luta ela se divide. São duas lutas, na verdade é uma luta só, mas ela se divide em duas. Na primeira, Josué, que aparece pela primeira vez na Bíblia, ele é designado por Moisés para, junta teu povo aí, junta teus soldados aí e vai lutar. Se firma uma luta no natural, enquanto Moisés diz assim: Arão e Ur, a gente vai lá para cima. Outro tipo de batalha, que é uma batalha no âmbito sobrenatural. E entenda, amado, na nossa vida existem essas, às vezes a gente está passando por uma dificuldade, e esses dois tipos de lutas, elas são necessárias. Porque não adianta você só ficar orando, jejuando, adorando, chorando no seu quarto. Se você não tomar iniciativa, nada vai mover. Se você não tiver, digamos assim, você está desempregado, se você não tiver a iniciativa de dizer assim para alguém, né? Olha, lembra-te de mim quando aparecer uma vaga. Esse negócio de distribuir o seu currículo agora é pelo WhatsApp, né? É PDF, esse negócio de mandar currículo em papel é meu antigo. Você precisa se mover.
Você precisa fazer algo, mas também não se engane. A gente não pode apenas lutar no natural. Você vai lutar, você vai se cansar. Se você não for para subir o monte, para falar com Deus, se você não for se encontrar com Ele, você pode lutar. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai se cansar. Você precisa subir. A gente também precisa subir. Às vezes a gente vai estar no meio da luta e perceba que ele diz assim: vocês lutam aqui embaixo, a gente vai lá para cima. Ele precisou sair do local da batalha. Ele precisou sair do local aonde estava acontecendo aquela situação. Porque às vezes a gente está tão no meio da nossa batalha, tão no meio dos nossos problemas, que a gente começa a pensar, a gente começa a perder a percepção do tamanho do nosso problema. Já percebeu? Às vezes a gente está tão envolvido no nosso problema que a gente supervaloriza ele, e ele começa a ficar maior do que ele realmente é. E aí chega um momento que você tem que dizer assim: peraí, eu vou subir. Peraí que eu vou subir, que lá vai ter resposta. E eu que lhe digo para você, amado: suba. Faça como Moisés, suba. Eu gosto desse negócio de crente dizer assim: eu vou para o monte. Eu nunca fui, gostaria de ir. Eu vou para o monte. Mas quando você vai para uma vigília, você está indo para o monte, você está indo para clamar. Quando você chega aqui de 4h30, feito a gente chegou, muitos que estão aqui chegaram de 4h30 da tarde para ficar orando de joelho, você está indo para o monte se encontrar com Deus. Quando você faz um jejum, você está indo para o monte se encontrar com Deus. Quando você está adorando ao Senhor de todo o coração, você está indo para o monte e encontrar com Ele. A gente precisa, amado. A gente sabe que sim, quando a gente subir ao monte, a gente vai se derramar, a gente vai clamar. Quando você voltar para o seu problema, ele vai estar lá, mas as suas forças já são outras. O problema não vai mais lhe engolir, o problema não vai mais te derrotar. Quando você vai se encontrar com Ele, quando você vai se derramar aos pés dEle, quando você volta, você tem força para enfrentar essa luta. É neste lugar onde muitas vezes vai vir a sua estratégia. É lá nesse lugar. Não sei se já aconteceu com você. Você está lá no seu momento de oração, entregando tudo ao Senhor. Quando você volta, amado, o problema está lá. Mas enquanto você estava se derramando nos pés dele, Ele te deu resposta, Ele te deu direcionamento, Ele te deu estratégia. É nesse lugar, é lá em cima. A gente precisa subir. A gente precisa subir ao monte. No versículo 11 diz assim: quando Moisés, ele levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Moisés, ele representava todo o povo de Israel. E veja, quando ele estava lá, ele sabia, o Espírito Santo guiou ele. Ele não sabia já que ia ter que passar o dia todo de mão levantada. O Espírito Santo guia ele, já guia ele para levar Arão e Ur, e ele está lá, adorando ao Senhor, com as mãos levantadas. Só que aí Moisés aí já era um velhinho já, né? Tinha mais de 80 anos. A mão começa a descer. De repente ele começa a ver Josué recuando, o povo recuando. Ele, misericórdia, começa a levantar a mão de novo. Aí de repente Josué começa a avançar, começa a destruir. Aí ele entende: peraí, tem um mistério. O crente gosta de mistério. Tem um mistério aqui. Eu preciso estar adorando. Ele precisou estar com as mãos erguidas. Mas aí eu te faço uma pergunta. Seria justo Deus fazer o povo dele perder porque as mãos de Moisés cansaram? Mas não é natural. Faça um exercício, vamos fazer um exercício. Agora, todo mundo levanta as mãos. Isso, vamos pagar mico todo mundo junto. Levanta as mãos. Você acha que você conseguiria passar 2 horas nessa posição? Não, né? Pode eu achar. A palavra diz que ele ficou até o pôr do sol, com ajuda. Então, se Deus sabe, amado, Deus sabe que nós somos pó. A palavra diz que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó e cinza. Então Ele, sabendo disso, Ele que nos fez, Ele sabe que Moisés ia cansar. Então seria justo o povo dele perder. Gente, pessoas morreram a fio de espada no momento que Moisés começou a baixar a mão. Seria justo. Mas o que Deus está querendo dizer aí para a gente é: você pode até se cansar. Você pode, amado, você tem esse direito. O que você não pode é desistir.
Você não está autorizado a parar. Você não está autorizado a parar. Não vai ser desculpa. A sua quantidade de problemas, a sua situação não vai ser desculpa, porque o Senhor, Ele tem o escape certo para a hora certa. O que você precisa, mais uma vez, como eu digo, é subir. Se você subir, Ele vai dar a estratégia. Você não tem o direito de parar. Você não tem o direito de desistir. É isso que Ele está dizendo. E por que levantar as mãos, né? Quando a gente levanta as mãos, logicamente, nós adoramos. Nós estávamos num momento de louvor. Então a gente estava levantando a mão, a gente se ajoelhou. E a gente... é um momento de adoração. Mas sabe o que mais levantar as mãos significa? Significa rendição. Vamos lá, porque a gente está aqui, a palavra diz, lá no livro de Romanos, que nós prestamos um culto racional ao Senhor. Então, se você levanta as mãos, você precisa saber para que você está levantando a mão. Ou você só levanta a mão porque Patrick, a pastora, está aqui todo aleluiado, diga, levante sua mão. E aí você, opa, levantei. Ou então porque o irmão da tua direita levantou, o irmão da tua esquerda levantou, e você, por não ser o diferente, levantou aquela mãozinha tímida. Você precisa fazer um culto racional. Você precisa saber por que você está levantando a sua mão ao Senhor. Quando a gente levanta a mão ao Senhor, nós estamos... é um sinal de rendição, né? Quando você é abordado de acordo com uma arma diante de você, seja pela polícia, seja por um bandido, qual é a nossa tendência? Se render. Não é isso? A gente se rende, a gente levanta logo as nossas mãos. É um sinal de rendição. É dizer assim, eu não tenho poder ofensivo nenhum. Você pode fazer comigo o que você quiser. Você está se sujeitando à vontade do outro. Nesse caso, se sujeitando à vontade de quem? De Deus. Então toda vez, amado, não tenha pena não. Dê vontade de levantar a mão enquanto você ora, enquanto você adora. Levante sua mão, se renda ao Senhor. O nosso corpo fala. O nosso corpo fala. Então, se você realmente quer se render, não tenha medo. Se renda. Se renda à vontade do Senhor. Amém? Vamos ler aqui. Vamos ler aqui o mesmo versículo, que ele diz o seguinte: quando Moisés levantava a mão, ele prevalecia. E quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Na minha palavra, na minha Bíblia está dizendo isso. As mãos de Moisés, elas eram pesadas. Meu amado, mais uma vez eu digo, a gente pode até se cansar. É normal em meio às lutas a gente se cansar. Isso pode acontecer. Eu passei por isso. Eu tenho certeza que se eu pedir aqui para todo mundo levantar a mão, você já desanimou na sua caminhada com Cristo? A maioria aqui vai dizer, já desanimei. Glória a Deus se você não desanimou. Mas sabe qual é o problema do cansaço? Sabe qual é o problema do desânimo? É quando você permanece nele. Quando você permanece nesse estado de cansaço, nesse estado de desânimo, isso vai se tornar na sua vida uma inconstância. Isso vai se tornar uma inconstância. E eu confesso para vocês, houve um período recente, e em um período recente eu estava me sentindo dessa forma, e aí o Senhor começou a me bombardear com a própria palavra dele, né? Com a própria palavra dele, onde sim, eu posso, amado. Nós temos o direito, nós podemos até nos cansar, mas cuidado para quem está nesse estágio de cansaço, porque a permanência se torna uma inconstância. Hebreus 12 diz o seguinte: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Ele diz o seguinte: firmai as mãos cansadas. É o estágio do cansado. Mãozinha cansada, já não está mais conseguindo. Nossa mão, a gente faz o que? A gente serve, a gente faz coisas. A gente já não consegue mais servir direito, não é? Já se torna um peso. O joelho está vacilante. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo: endireitai os caminhos para os vossos pés,
Para que o manco, o cansado, está o quê? A Bíblia está dizendo que está o quê? Manquejando. Para que não se desvie. O inconstante, o vacilante, a Bíblia está dizendo que está precisando de cura, meu amado. Está precisando de cura. Então não venha minimizar. É só um desânimo. Não. A palavra está dizendo que está precisando de cura. E sabe qual é o perigo de se manter cansado? O desvio. Para que o manco não se desvie. O perigo, amado, de permanecer cansado é a consequência, é o desvio. Muito cuidado. É o desvio do seu propósito. Às vezes você se cansou, você não aguenta mais esperar, você não aguenta mais clamar. É o desvio de propósito. Mas o pior desvio é o desvio da nossa fé. E alguém aqui está livre disso? Não. A palavra diz: aquele que pensa estar em pé, que cuida estar em pé, vigie para que não. Pode acontecer com qualquer um aqui, amado. Você pode estar pulando, rodando, fazendo o que for aqui. Se você não subir para se encontrar com o Pai, você cai. Se a gente não atentar para o perigo do desânimo, a gente cai. A gente cai. Então, cuidado com o desvio, amado. Quando eu aceitei Jesus, foram 5 no mesmo dia. Poucos anos depois, esses outros 4 eu já nem sabia mais onde é que estava. Em Cristo, já tinha se desviado já. Então, é algo para mim, é algo para me vangloriar. Não, é graça que o pastor pregou aqui, é muita graça, meu Deus. Eu não sei nem que quanta graça é essa que foi despendida para mim. Mas se nós não vigiarmos, a consequência do cansaço é o desvio. E que desgraça, agora eu posso falar dessa forma. É uma pessoa conhecer a maravilha que é se entregar ao Senhor Jesus, viver uma vida de libertação, uma vez livre e uma vez liberta, e por causa do cansaço, porque você não falou, você não demonstrou, você vai e se desvia do caminho do Senhor. Meu Deus. Então, Tiago 4,8 ele diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o coração. É palavra de Éder ou a palavra de Deus? Aquele que está vacilando, aquele que está manquejando, aquele que está bem mais ou menos na fé, a palavra diz assim, e eu vou dizer bem claro: purifique o coração. Olha o que a palavra diz: limpai as mãos, purifique o coração. Mas no próprio versículo já diz o que a gente precisa fazer: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O nosso Deus, amado, é um Deus que quer ser buscado. Ele se revela para o homem, Ele se revelou para nós. A sua Bíblia está aí na mão, é a forma com que Ele se revela para você. Mas o nosso Deus é um Deus que quer ser buscado. É um Deus que quer ser encontrado por você. Ele já se revelou a você. Ele dá um passo e espera que você dê o outro de volta. Ele está esperando que você caminhe de volta para Ele, que você retorne os seus passos, endireite esse pezinho aí que está vacilante e caminhe de volta para Ele. Ele está te aguardando nesse lugar. Ele está te aguardando nesse lugar. Em outras palavras diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, mas vós que sois vacilantes. Em outras passagens mais antigas diz assim: vós que sois de ânimo dobre. Vós que sois de ânimo dobre. É aquilo que a gente costuma brincar, né? Fulano é muito o quê? É muito bipolar. Por quê? O que é de ânimo dobre, ora está bem, ora está mal. Ora está bem, ora está mal. Parece uma montanha russa espiritual, não é? Você vai lá, está subindo, está subindo, está subindo. Quando chega lá em cima, está fogo puro, está manto puro. Voltei do Zoe agora, estou pegando fogo. Vivi 3 dias incríveis. E aí você não coloca em prática aquilo que você aprendeu lá. E aí a montanha russa espiritual desce. E aí depois fica esperando outro grande evento espiritual. Aí sobe, aí depois desce. Sabe qual é o problema da montanha russa espiritual? É que no final das contas ela vai parar embaixo, amado. Ela não vai parar em cima.
O problema da montanha-russa espiritual é que no final ela vai parar embaixo. Esse é o grande problema. Então, se há uma inconstância, se você já... A palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Se você conseguiu identificar, se você olha para você e diz assim, meu Deus, Ed, eu estou passando por isso, se desespere de volta pelo Senhor. Se desespere de volta pelo Senhor. Meu amado, você não pode parar. Você não pode baixar os seus braços. Liderança, você não pode parar. Líder de PG, você não pode parar. Líder de ministério, você não pode parar. Pai, mãe, você não pode parar. Sabe por quê? Porque se você cair, não é só você que cai não, amado. Tem um monte de gente perto de você que cai junto. Tem um monte de gente perto de você que cai junto. Então permaneça. Usa essa bocona aí. Moisés teve a humildade de dizer, bora Arão, bora, vocês vão me ajudar. Um dos maiores profetas da história da Bíblia. Esse homem foi tão usado por Deus que, olha o que ele disse, vai vir outro semelhante a mim. Sabe quem é esse outro que ele disse que ia ser semelhante a ele? Ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Um homem que simboliza a entrega da lei para o povo. Ele teve a humildade. Será que eu e você não podemos ter essa humildade, não? O problema é que tem muita gente que só vem abrir a boca que o negócio está acabando, que está se desviando, que o casamento está acabando, quando o problema já está praticamente irreversível. Aí quer que o pastor dê jeito, aí quer que o líder dê jeito. Não é? É dessa forma que acontece ou não? Então você precisa ter a sua humildade, amado, de dizer, logicamente, para pessoas idôneas, que eu sei que tem nessa igreja, para pedir ajuda antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Você, Ed, mas eu não sou liderança não, tu estás falando aí para liderança, tem certeza? Você sabia que no seu meio tem alguém que lhe admira e você nem sabe? Tem alguém que se espelha em você e você nem sabe? Aquilo que acontecer de ruim com você vai afetar essa pessoa. Na sua casa, você que é pai, você que é mãe, a sua família cai junto, você sabia disso? Então permaneça com os braços estendidos. Permaneça olhando para cima, amado, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continue olhando para Ele. Porque é lógico, vai vir problemas, a gente pode até espernear que a gente é assim. Às vezes a gente dá uma de mimada, a gente pode até... Jó, amado, a Bíblia fala da paciência de Jó. Não é verdade? A Bíblia fala da paciência de Jó. Fala que Jó não blasfemou, passou pelo que passou, não blasfemou ao Senhor. Mas eu te digo, teve um momento lá no sofrimento que ele disse assim, eu preferia ser um aborto, preferia ter nascido morto do que estar passando por isso. Amado, vai vir, vai sair coisa do nosso meio. Às vezes a gente vai contender com Deus. Às vezes a gente vai espernear, vai contender com Deus. Talvez a gente leve até uma resposta igual a de Jó. Jó esperneou. E depois, nos últimos capítulos de Jó, o Senhor faz 70 perguntas a ele e diz assim, aonde estava você quando eu pus os firmamentos da terra? E aí ele começa a fazer perguntas, mais perguntas, mais perguntas. E no final Jó diz assim, eu não sei de nada. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive e Ele em breve se levantará ao meu favor. Essa também tem que ser a nossa fé. Às vezes a gente vai passar, amado, por momentos difíceis, mas o nosso Redentor vive e Ele está de pé ao nosso favor. Então, deixa eu te dizer uma coisa, existe uma boa notícia. Existe uma boa notícia. Você pode dizer assim, mas eu não estou cansado. Então seja o Arão e o U na vida de alguém. Seja o Arão e o U na vida desse homem aqui que está debaixo da cabeça baixa orando. Seja o Arão e o U na vida do seu líder de PG. Seja o Arão e o U no ministério que você serve. Seja o Arão e o U na vida de quem estiver cansado e sobrecarregado perto de você. A boa notícia que eu tenho para te dar é que diz assim, 1 Pedro 5,10, que diz, e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar,
fortalecer e alicerçar. Sabe o que é alicerçar? Fincar alicerces. É fincar alicerces. A boa notícia, amado, é que Ele mesmo vai se encarregar, se você permanecer. E é o que eu digo para você, amado. Ed, você pode chegar para mim, Ed, eu estou desanimado. Uma coisa que eu vou dizer para você, que foi o que me sustentou e tem me sustentado muitas vezes quando o desânimo chega: persista. Você pode não ter respostas agora, você pode não estar entendendo agora, mas eu digo uma coisa para você: persista. Não pare, vai passar. Vai passar, amado. Pode estar doendo, mas vai passar. Vai passar, e creia no que Ele mesmo diz. Ele mesmo se encarregará de renovar as suas forças. E Ele vai fazer da forma que Ele quiser, amado. Às vezes Ele vai ter um encontro com você, que de uma hora para outra, os de repente de Deus, né? E de repente Ele vai e renova a tua força. E você vai olhar para trás e assim: meu Deus, passou. Passou. Não é? Então, veja que no versículo 12, vamos voltar aqui para a palavra. No versículo 12, ele diz assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. Colocaram para sustentar Moisés uma pedra. Hoje nós temos a rocha eterna, a pedra de esquina que nos sustenta. É Ele, meu amado, é Ele que nos sustenta. É Ele. A gente precisa olhar para Ele. A palavra diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor é aquele que quer, aquele que cria. E o consumador é aquele que retém. Ele dá e tudo volta para Ele. O que a gente só precisa é permanecer nele, na rocha eterna. É nessa rocha que a gente precisa estar firme. Ele mesmo disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele tem descanso. A palavra diz que o fardo dele é leve. O fardo dele é leve. Ele quer trocar assim, ó: me dá o teu, o fardo da culpa, o fardo do pecado, o fardo do desânimo, e toma o meu que é leve. E toma o meu que é leve. A gente precisa estar nele. A gente precisa estar alicerçado nele. Meu amado, que grande graça é ser encontrado pelo Senhor. Não é verdade? Quem aqui pode ser grato a Deus, porque um dia foi retirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor do Senhor? Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa: a graça maior, sabe o que é? É permanecer nesse amor. É permanecer nesse amor. Muitos começam e não conseguem continuar. E que Deus tenha misericórdia, Deus continue dando chances. Mas eu disse até aqui na manhã de oração semana passada: grande graça é permanecer no Senhor, é permanecer queimando por Ele. Que a nossa oração seja: meu Deus, eu quero ser feito Caleb. Eu até disse isso aqui: eu quero ser feito Caleb. Caleb, ele diz assim, Josué 14:11, a palavra diz que Josué e Caleb eram espias, recém-saídos do Egito. Ele mais 10 espias, 12 espias, um de cada tribo, vão espiar a terra prometida por Deus. E 10 voltam com um relatório negativo, e 2 voltam com um relatório positivo. Eu vi gigante lá, mas o que é que tem? O Senhor está conosco. Eles voltaram com um relatório positivo. Pode ser difícil, pode ser difícil essa luta, mas Deus está conosco. Eles não entraram de imediato, mas 45 anos depois, olha o que Caleb diz, Josué 14:11. Eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. 45 anos depois, o velhinho estava dizendo: a mesma força que eu tinha lá atrás é a força que eu tenho agora para entrar e conquistar a terra. É a mesma força que eu tenho agora. Permaneça queimando por Jesus. Precisamos continuar queimando por Jesus, amado. Essa é a grande graça que nós temos. O resto, sabe o que Ele vai acrescentando? O resto Ele acrescenta. E aqui a gente vê no mesmo versículo 12, Ur é apresentado, né? Ele diz assim: o Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e um de outro,
assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. A gente não sabe quem era U até esse momento. U é até citado mais umas 2 vezes, outra vez com Arão, e outra vez não é nem ele que é citado, é o neto dele. Se não fosse essa palavra aqui, a gente não ia nem saber quem era U. Mas por quê? U se dispôs a estar lá segurando a mão do velho Moisés para que o povo permanecesse. Ele pôde entrar na história de Israel. Você entende? Às vezes você pode se identificar como U. Eu não sei a história de U. Dizem, há quem alegue que U tinha até um parentesco aí com Moisés, mas como não está na Bíblia eu não posso afirmar, não posso dizer isso para vocês. O que eu sei é que até então U não tinha aparecido e agora apareceu, e depois praticamente não aparece mais. E aí você pode pensar, eu sou um invisível, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é inútil, ninguém está vendo, ninguém está me reconhecendo. Mas sabe o que é que o Senhor diz assim? No outro versículo Deus diz assim: olha Moisés, escreva tudo isso que aconteceu como um memorial, em memória, porque Ur tomou uma decisão de ser suporte, de ser ajuda. A história dele ficou registrada. Então deixa eu te dizer uma coisa, amado. Quando eu estava estudando essa palavra, isso bateu no meu coração e eu preciso dizer isso aqui. Alguém aqui pode estar pensando, o meu serviço não é visto, o que eu estou fazendo não é visto, mas Deus está vendo. Deus, Ele escreve cada ação que você faz para Ele, cada coisa que você faz para Ele de coração, Ele está vendo. Ele está vendo e está registrando. Eu precisava dizer isso para você. O que você faz para o reino de coração, o Senhor tem visto e tem registrado. O homem pode não reconhecer, talvez não agora, ou pode não ter reconhecido antes, mas Deus sempre esteve vendo. E o versículo 15, para terminar, ele diz o seguinte: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. A palavra diz que ele fez um altar e chamou aquele altar de o Senhor é minha bandeira. Amado, altares, eles são memoriais na Bíblia. Altares são realizados como memoriais, e os altares, eles testificam para gerações futuras que Deus atende orações. Então, quando eu creio que já fizeram e muitos ainda vão fazer, faz aquele culto de ação e graça, é um memorial que você faz, mostrando que o Senhor é a sua bandeira. Quando você faz um serviço, quando você agradece, quando você adora publicamente e você mostra isso, é um memorial que você está fazendo, é um altar que você coloca diante do Senhor. É um altar que colocamos como uma bandeira estiada. E o que é bandeira? Porque o Senhor diz, porque Ele é minha bandeira. Bandeira para mim, sabe o que é que me dá a impressão, o que é que fala para mim? Bandeira, ela é identidade. Vamos ver se vocês estão bons. Quando a gente vê uma bandeira azul, branco, com 3 cores do arco-íris, estrela, sol e cruz, isso te lembra qual local? Pernambuco. Olha aí. Quando você vê um retângulozinho azul cheio de estrelinha e listras brancas e vermelhas, qual é o local que você se lembra? Geografia está complicado. É Estados Unidos. Não é? Quando você olha a bandeira, você vê a bandeira, você já identifica o Senhor, Ele é quem nos firma. A nossa identidade está firmada nele, amém, igreja? O Senhor é a nossa bandeira. Quando olharem para nós, amado, eles têm que ver uma bandeira hasteada, que é o Senhor, dizendo: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é Ele quem me sustenta. A palavra diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, igreja? O nosso socorro está no Senhor. Amém. Deus